Band FM. Quem ama não esquece. Deus nunca nos deixa sozinhos. Por mais que muitas vezes a gente se sinta num beco sem saída e pareça que é até o fim de tudo, Ele sempre está lá. Ele sempre está lá para nos ajudar, para nos guiar, proteger e fazer com que as coisas deem certo no final. Eu levava uma vida muito calma e tranquila até descobrir que eu estava grávida do meu primeiro filho, o Rodrigo. Naquele momento eu senti um turbilhão de emoções. Por um lado, eu fiquei tão feliz, mas por outro, eu tive que encarar uma realidade difícil, já que o pai não quis saber dele, não quis assumir e depois nem se deu ao trabalho de conhecer o próprio filho. Mas sabe, mesmo tendo que enfrentar sozinha os desafios de ser uma mãe solteira, eu nunca me dei assim por vencida. Afinal, eu sempre tive duas coisas muito preciosas ao meu lado e com as quais eu sabia que eu poderia contar sempre: os meus pais e a minha fé gigantesca em Deus. Para conseguir bancar as contas e ainda dar uma boa criação para o Rodrigo, eu precisei morar com os meus pais. Naquela época eu trabalhava numa escola como professora e me dedicava muito aos estudos, porque o meu grande sonho era ser aprovada num concurso público. Então eu estudava para que um dia eu conseguisse atingir os meus objetivos. Em meio àquela correria toda de trabalho, criar e cuidar do meu filho e também estudar, um dia eu percebi que eu não estava ouvindo bem com meu ouvido direito. Na hora eu já achei bastante estranho e um tanto quanto assustador também. Por isso eu corri para fazer alguns exames. E quando os resultados saíram, eu fiquei apavorada. Eu descobri que eu estava com um tumor no nervo. Foi horrível. Eu fiquei tão desesperada. Eu só conseguia pensar no meu filho. Ele só tinha 3 aninhos. O que seria dele se eu... Nossa, eu chorei demais naquele dia. Mas apesar de muito assustada, eu não perdi em nenhum momento a minha confiança em Deus. Eu acreditava que Ele não ia me desamparar. E não desamparou mesmo. Graças a Ele, algum tempo depois eu descobri que esse tumor era benigno. E que apesar de fazer uma cirurgia, eu não teria que passar por nenhum outro tratamento como quimioterapia, por exemplo. Isso com certeza me acalmou um pouco. Uma semana antes da minha operação, uma coisa maravilhosa aconteceu. Eu fui convocada para assumir o concurso num estado diferente do que eu morava. Eu fiquei muito empolgada quando eu recebi a notícia e aquilo com certeza me trouxe ainda mais força para encarar qualquer coisa que viesse pela frente. Eu fui para minha cirurgia confiante de que tudo ia dar certo e que as coisas iam ficar bem. Mas apesar de o tumor ter sido retirado, eu perdi quase 100% da minha audição. Não foi fácil. Mas o sentimento que eu mais tinha era o de gratidão por estar viva, por estar bem para cuidar do meu filho. Um mês depois de operar, eu estava pronta para tomar posse do meu cargo. Eu me mudei sozinha para uma cidade longe, em outro estado. E nem estava totalmente recuperada, por isso eu precisei deixar o Rodrigo aos cuidados dos meus pais, pelo menos por um tempo. Só Deus é que sabe. Só Ele que sabe como foram difíceis esses primeiros meses, longe da minha família. Nossa, eu sofria tanto. Mas eu sabia que estava fazendo aquilo para o bem deles, para dar uma vida melhor para eles. E eu tinha certeza que no final ia valer a pena. Foram quase 2 anos morando longe do meu filho, até conseguir trazê-lo para morar comigo. Os 2 anos mais longos da minha vida. Mas com a chegada do Rodrigo, tudo melhorou. E melhorou tudo! Que naquele mesmo ano, através das redes sociais, eu conheci alguém muito especial. O Wender. Assim como eu, ele se sentia sozinho porque tinha acabado de sair de um casamento. A gente se identificou
com vários aspectos, e assim foi nascendo alguma coisa entre nós. Ele era um homem maravilhoso, de muito caráter e que só me fazia bem. As coisas evoluíram bem rápido entre nós e, quando a gente decidiu morar junto, ele até assumiu meu filho, que passou a chamá-lo de papai. Com ele eu finalmente descobri o que era ter um parceiro de verdade lado a lado, dividindo as tarefas, as obrigações, as alegrias e também os tempos difíceis que, infelizmente, são inevitáveis. Depois de um tempo juntos, a gente se casou no meio da pandemia. E logo depois... Eu tô muito feliz com a chegada dessa nova pessoinha na nossa vida, meu amor. Eu também. A gente vai ser muito feliz. Nós somos pais, Adriane. Mas, por outro lado, eu também fico tão preocupado pela forma como as coisas estão acontecendo. Nossa, mas eu sei que Deus não nos daria essa bênção se não fosse ficar tudo bem, né? É A verdade. gente tem que ter fé. Não, você tá coberta de razão, você tá certa. Ficar só pensando no pior não ajuda, não vai levar a nada. Você tá certa. A gente tem que pensar que vai dar tudo certo. A gente tem que pensar positivo. A gente escolheu para nossa filha o nome de Maria Betina. Maria em homenagem às nossas avós e Betina porque significa promessa ou sagrada de Deus. Tudo estava indo bem, mas quando eu completei 5 meses de gravidez, algo terrível me pegou de surpresa. Era uma tarde tranquila. Eu e minha família estávamos caminhando quando meu filho Rodrigo foi vítima de um acidente muito grave. Ele estava só brincando com o cachorrinho quando eles foram atropelados por uma moto. E eu vi tudo. Eu presenciei tudo. E o desespero tomou conta de mim. Eu e o Wender ficamos totalmente atordoados. A gente gritava, pedindo para o Rodrigo responder, mas nada. Gente, que angústia, que desespero. A gente chamou a emergência, mas pareceu uma eternidade o tempo que eles levaram para chegar. Meu filho precisou ser entubado e foi levado às pressas para a UTI em outra cidade. Eu fui junto na ambulância, só rezando o tempo todo e confiando que Deus cuidaria de tudo mais uma vez, como Ele sempre tinha feito. E Ele não me decepcionou. No hospital, nós soubemos que o Rodrigo tinha quebrado a clavícula, trincado a bacia. Mas graças a Deus não tinha nenhuma coisa mais grave. Foram quase 30 dias na UTI para ele se recuperar. E o meu marido esteve ao meu lado o tempo todo, cuidando de todos nós. Eu estava acabada de ver o meu filho naquela situação. Mas o Wender me encorajava o tempo todo, me protegia, para eu não ter nenhum tipo de problema com a minha gravidez. Aos poucos o Rodrigo foi se recuperando, mas parecia que não era para a gente ter sossego. Quando estava quase no tempo da minha filha nascer, a gente fez alguns exames e descobriu que eu estava com problemas. E nós precisamos ir às pressas para o hospital. Foi tudo uma correria, foi um susto. Meu parto foi logo marcado com urgência para o dia seguinte. Enquanto isso, eles ficavam controlando a minha pressão o tempo todo, que estava muito alta. Quando o dia amanheceu, a minha filha, Maria Betina, veio ao mundo. Meu Deus do céu, Adriane. Ela é tão pequenininha, né? Só 2,40 kg. Mas os médicos disseram que ela veio forte. Graças a Deus ela veio saudável. Ela é uma guerreirinha, meu amor. A gente só precisa esperar ela ganhar um pouquinho mais de peso e depois nós vamos pra casa. Nosso Rodrigo vai ficar tão feliz quando finalmente puder ver a irmãzinha. Ele tá bem ansioso para ajudar a cuidar dela. Ele vai ficar muito feliz, muito. Nós ficamos alguns dias no hospital até a nossa filha ser liberada.
Quando a gente chegou em casa, o Rodrigo ficou encantado. E ele realmente ajudava bastante em todos os cuidados com a irmãzinha. Nós tivemos meses de muito amor, de muita tranquilidade. E quando Maria Betina completou 11 meses, Deus mostrou que o meu coração é forte. Forte mesmo. E ainda provou mais uma vez o quanto Ele cuida da gente. Um dia, minha filha teve uma febre muito alta e repentina e a coisa ficou tão ruim que de uma hora para outra ela começou a ter convulsões. Minha filha, ainda tão pequena, tremia, espumava pela boca e depois ela ficou toda molinha. Olha, foi aterrorizador. Uma cena que me paralisou e que eu nunca vou conseguir esquecer. Naquela hora eu estava sozinha em casa e mesmo em choque. Eu tive que agir muito rápido. Eu peguei minha bebê nos braços e saí correndo com meu filho, gritando, chorando, pedindo ajuda na rua. Graças ao Senhor. Alguns vizinhos logo vieram me ajudar e levaram a gente até o hospital. Mas cadê a Maria, meu amor? Cadê a Maria? Cadê a nossa filha? Ela tá bem? O que é que aconteceu? O que os médicos falaram? É grave? Calma, meu amor, calma. Ela vai ficar bem. Cadê ela? O doutor disse que foi só um susto, graças a Deus. A nossa filha ainda vai ter uma vida longa, saudável e vai ser muito feliz ao nosso lado. Mas eu fiquei tão assustado. Eu não sei nem o que seria de nós se algo de ruim acontecesse para os nossos filhos. Eu sei. Wender, nós temos alguém muito poderoso olhando pela gente lá em cima. Eu sei. E eu sou muito grato por tudo. Eu ganhei na loteria quando ele te colocou no meu caminho. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Graças a ele. Um tempo depois, a Maria teve alta do hospital e tudo ficou realmente bem. Nós temos uma família linda e unida. Minha filha está com 2 aninhos e é muito inteligente. A princesinha da casa, como a gente diz. Meu filho já está entrando na adolescência e eu, Wender, estamos juntos há 5 anos, seguindo a vida cada dia mais felizes, confiantes em Deus, porque Ele está no controle de tudo e nós sabemos que Ele sempre fará o melhor por nós. A minha vida foi cheia de desafios, de dificuldades, mas a minha fé sempre me moveu e a minha crença de que Deus sempre está ao meu lado me trouxe até aqui. Foi por acreditar nele que eu nunca desisti de nada e mesmo nos piores momentos eu sempre confiei que as coisas dariam certo. Que neste Natal você também tenha essa certeza. Que neste Natal você também não duvide, nunca. Que neste Natal você também tenha Deus no seu coração. Que a gente não se esqueça do verdadeiro significado dessa data que é tão maravilhosa, tão especial. E que você também possa celebrar ao lado de quem você mais ama. Feliz Natal a todos. Como Zaqueu.